Foram registradas nesta terça-feira mais 2 ocorrências do golpe do falso advogado em Rio Preto. Em um dos casos, o prejuízo da vítima foi de mais de R$10 mil. E o Lucas Piccolo volta e traz os detalhes pra gente, Lucas. Mel, foram 2 casos muito parecidos, né, em São José do Rio Preto. Outras cidades também vêm registrando esse tipo de crime, né, esse tipo de golpe, e os criminosos realmente agindo de maneira parecida, mas mesmo assim, infelizmente, muitas vítimas ainda na nossa região. Esse primeiro caso, então, em São José do Rio Preto, foi de um homem de 54 anos de idade. De acordo com o que ele relatou, então, aos policiais, ele sofreu um acidente dentro de um ambiente de trabalho há 8 meses, e aí, então, na época, ele acionou a advogada para conseguir aí um benefício, né, ele que foi afastado, para conseguir, então, um benefício referente a esse afastamento. Claro que envolve todo um processo burocrático e recentemente, então, esse homem relatou que um número, que uma pessoa, né, uma suposta advogada, se identificou como sendo a mesma advogada dessa vítima, inclusive tinha a mesma foto de perfil no WhatsApp, entrou em contato, relatando então que esse homem tinha um grande valor para receber referente a esse benefício. Ainda segundo a vítima, ele fez uma chamada de vídeo, né, com esse número. Quando ele atendeu a chamada de vídeo, era um homem falando com ele, era um advogado, a pessoa se passou por um advogado, não era a advogada oficial, titular desse homem, e esse advogado então disse, né, segundo a vítima, que ele estaria sendo indicado pela doutora, né, pela advogada responsável, para ajudar esse homem então de 54 anos de idade. O homem acreditou então nessas informações e fez algumas transferências via Pix para a conta então, né, desses advogados, dessas pessoas que se passaram por advogados. O prejuízo então chegou a R$10.990. Foram quase, ele faltou R$10 para ser R$11 mil de prejuízo, e foi então depois dessas transferências que esse homem percebeu. Por quê? Porque ele não conseguiu mais contato, né, com esse suposto advogado. Ele percebeu que a conta dele também, a conta bancária, já estava com um saldo negativo, e foi quando então ele foi conferir o número. Só depois ele realmente fez ele fez essa vistoria, né, conferiu então que era um número diferente, na verdade, da advogada titular desse homem. Nesse caso então o prejuízo é de R$10.990. O outro caso foi com um homem de 59 anos de idade que tinha então uma indenização para receber, também acionou a justiça. E o processo foi basicamente o mesmo, né? É um processo burocrático. E aí, segundo então a versão dessa outra vítima, ele recebeu então o contato da advogada dele, era a mesma advogada. Essa advogada então dizia que ele tinha um valor a receber. Ele se interessou, né, claro, por esse valor, só que não obteve resposta. E aí, um tempo depois, um outro advogado entrou em contato com essa vítima, reforçando a informação de que ele tinha um dinheiro a receber. E aí ele seguiu a conversa realmente com esse advogado. Nesse caso, ele nem chegou a fazer transferências Pix, né, via Pix, segundo essa vítima. Esse advogado só pediu então para que ele passasse algumas informações, fizesse alguns procedimentos dentro, né, da conta bancária. Esse homem então de 59 anos obedeceu essas informações. Foi quando ele percebeu que 2 empréstimos pessoais foram feitos e foram creditados na conta dele, só que pouco tempo depois esse empréstimo creditado, ele foi retirado da conta dele e transferido então automaticamente para outra conta. Nesse caso aí o prejuízo foi de R$7.999. Faltou R$1 apenas, né, para ser R$8 mil de prejuízo. Somando então esses 2 prejuízos, quase R$20 mil, essas 2 pessoas, esses 2 homens, né, de 54 e 59 anos, perderam quase R$20 mil aí juntos em São José do Rio Preto recentemente por conta do golpe do falso advogado. É revoltante demais, não é, acompanhar esses relatos, porque a gente sabe que dificilmente as vítimas aí vão conseguir reaver esse prejuízo, e a gente traz esses casos aqui no TH+ Notícias para você aí de casa ver direitinho como esses estelionatários agem, de que maneira eles atuam para enganar as vítimas e você não ser mais uma vítima desses golpistas.